E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Alunos de Essência. Esse podcast é uma conversa com alunos e alunas aqui do curso de Teatro e Essência do Palco, para a gente falar um pouquinho sobre a evolução deles, como eles estão se desenvolvendo aqui, como eles estão se jogando cada vez mais, se desenvolvendo tanto pessoalmente quanto artisticamente, como atores e atrizes. E é sempre uma conversa muito prazerosa, muito bacana, muito teatral acima de tudo, né? E é isso. Bom, meu nome é Ayrton Miguel, eu sou professor e diretor aqui do curso de Teatro e Essência do Palco e vamos nessa. E o nosso aluno convidado de hoje é um aluno que já entrou em cena, já interpretou o Mercúcio de Romeu e Julieta, já interpretou o Chapeleiro de Alice no País das Maravilhas e agora, no próximo espetáculo dele, que é o Alto da Compadecida, ele já vai falar pra gente aqui, vai falar pra você qual é o personagem que ele vai interpretar. É um aluno muito querido, que sempre se joga muito em cena, ele é o Pedro Henrique. E aí, Pedro, deixa eu te aceitar aqui pra gente. E aí, Pedro, seja E muito aí, bem-vindo. Estou muito muito feliz de ter obrigado. você aqui. Boa noite. Muito obrigado por me receber. Que beleza. Peraí, deixa eu ver se meu volume tá baixo. Meu volume tá baixo, tá baixo. Agora sim. Você tá me ouvindo direitinho? Tô. Perfeito, excelente. E aí, meu garoto? Feliz de você estar aqui. Obrigado pela presença. Também tô feliz. Demorou um pouquinho para aceitar o convite, mas a gente dá um jeito. A correria, mas a gente dá prioridade àquilo que realmente a gente gosta. Boa, aquilo que faz o nosso coração cantar, né? Verdade. Que maravilha. Eu te falei, né? Ontem a gente teve eu e o Juiz estava resolvendo a questão da Sim, peça, uma correria. Aí a gente, essa semana que está acontecendo na quarta-feira, mas aqui aqui estamos. Aqui estamos. estamos. Que beleza, meu garoto. Aí, deixa eu te falar uma coisa, hein? Antes da gente começar aqui a nossa conversa oficial, eu queria saber, e uma das autoras do crime também está aqui presente, que é a Hit, hein? Eu queria saber que reação foi aquela de vocês de gol na final de Copa do Mundo. Eu queria saber disso. Cara, cara, foi muito louco, porque sem tirar o nervosismo, não estávamos conseguindo ter cabeça para distinguir qual personagem cada um seria. Aí no dia lá, na hora, a gente falamos, não, vamos falar certo, qual personagem cada um vai ser. Uhum. E começamos a falar. Tipo assim, algumas pessoas tendo certeza de que realmente iria interpretar tal personagem que estava falando, e outras estavam em dúvida ainda. Aí acabou que nas quatro primeiras pessoas que descobriram seus personagens, acertamos. Nas quatro primeiras. Caraca. Cara, então rolou um bolão ali, rolou um bolão. Sim, sim. E Aí aí a você... gente ficou. Fala, fala. Antes da aula começar, a gente ficou, não, o meu personagem é esse. Aí a Hit, não, meu personagem é esse. Aí a Joana, não, meu personagem vai ser esse. Quando chegou lá na hora, você falou. Só deu mais certeza do que a gente tinha falado. Caraca, que loucura, muito doido. Se tivesse combinado, não ia rolar nada Verdade. disso, né? Caraca, que loucura. Então vocês acertaram, do bolão, 4 vocês acertaram. Que foi o meu da Hit, do Caio, da Joana. Caraca, que loucura, que máximo, que máximo. É, vai mexendo um pouco com a intuição, né? Sim, Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E sabe o que é mais legal? É que a gente sempre, você sabe, né? A gente sempre faz um ritualzão toda vez que a gente recebe os nossos personagens, toda vez que vocês recebem os personagens. E cada espetáculo é um ritual diferente, né? verdade. Cada um, cada... Ah, ó, da Stephanie também, Da a gente tá Stephanie. falando aqui. Desculpa. Da Stephanie também, verdade. Boa, boa. Isso que é um bolão de essência, que maravilha. E o legal é que você sabe bem que a gente sempre faz um ritualzão para receber esses Sim, personagens, né? E a gente sempre passa para vocês, a gente sempre ensina que tem que dar as boas-vindas ao personagem com entusiasmo, com verdade. alegria, com alegria. E, cara, foi exatamente o que vocês fizeram. Isso é uma beleza, isso é uma beleza de se ver. Porque
É o que eu e a Ju, a gente sempre fala. Quando você dá as boas-vindas com entusiasmo pro personagem, como vocês deram, o personagem ele fica pertinho. Verdade. Ele fica próximo de você. Que cada ideia que surgir durante as movimentações, durante o ensaio, durante o estudo de personagem, por conta desse entusiasmo, vai tudo vir com muita alegria, sempre com um ar de descoberta. É mesmo. Né? E a gente sempre procura passar isso o máximo para vocês, e a gente percebe que a cada espetáculo, a cada processo, o entusiasmo aumenta, isso é ótimo. Muito, muito mais. Toda vez é como se fosse a primeira vez. Exatamente. Exatamente. Aí o personagem fica pertinho. Fica pertinho. Tem que tratar o personagem como se realmente não ele é, como se fosse uma pessoa que está ali do seu lado. E aí você vai trocar ideia com ele o tempo todo. Você vai estudar, a gente vai entrar no estudo de personagem, a gente vai entrar no mergulho do personagem. E aí cada coisinha, cada descoberta nova, você vai lá, troca uma ideia com o personagem, e aí, é isso. Ele vai falar, não, é isso, vai por esse caminho. E aí seguimos juntos, que são duas pessoas, é você, o ator, e o personagem. O personagem é uma pessoa também. Porque o personagem está representando diversas personalidades, diversas características humanas que as pessoas vão se identificar na plateia. Então, poxa, imagina se a gente fala assim, não, personagem, vai pra lá. Tipo assim, não, mas pode falar. O personagem vai pra longe de você e aí o público não se identifica porque você não tá perto do personagem. Fala. Então, pra mim, é como se fosse a primeira vez todas as vezes. E interpretar um personagem novo, como já diz, personagem novo é tudo muito novo pra mim, tudo muito diferente. Características, jeito, estilo, percepção é muito diferente. É um mundo totalmente controverso. Que foi pra mim de sair de Mercúrio, de Romeu e Julieta, pra ir pro Chapeleiro. Tipo assim, não foi que eu tive mais dificuldade, como foi as minhas duas primeiras vezes, foi um pouquinho confuso para deixar de ter os hábitos do Mercúrio para começar a se encaixar nos hábitos do Chapeleiro. E esse processo ele é muito interessante, né? De que o personagem anterior ele fica persistindo ainda. Isso. Ele fica que, principalmente porque você abre os braços para ele e recebe ele com muito entusiasmo, ele fica. E aí para ele ir embora pro outro personagem tomar conta é um processo. Como é que foi esse processo para você assim de dar adeus pro Mercúrio, de ter que tirar as características dele para colocar ali as características do chapeleiro? Então, com, com a ajuda da Ju, com a ajuda sua e da Ju, eu peguei muitas coisas do workshop da construção de personagem. Eu fiz muita questão de, por exemplo, assim, de fazer separação com quem eu faço cena, com quem eu tenho fala, com quem eu entro, com quem eu saio. Isso tudo me ajudou por exemplo assim, de uma forma de eu não por exemplo assim, não me despedir de uma vez só, mas aos poucos deixar ele ir embora. Por exemplo assim, a não, por exemplo assim, me esquecer totalmente do personagem. Tirar os hábitos dele, não de uma vez, para não perder a essência do personagem, né? Porque a gente se aprofunda, a gente tenta ser o máximo possível, se igualar, entendeu? Eu acho tão importante isso, não se despedir assim de uma vez só, deixar sair aos poucos. Mas, por exemplo, assim, teve coisas do que eu fiz do Chapeleiro que eu aprendi tentando construir o personagem do Mercúrio. Entendi. Que foi se encaixando Isso. ali, né? E é isso mesmo, é isso mesmo. Muita coisa que você vai descobrir de um personagem vai servir pro outro. Sim. É isso aí. E aí vai virando um acúmulo. Apesar dos processos serem sempre do zero, serem sempre novos, não adianta. Você vai acumulando conhecimento, vai acumulando bagagem de outros personagens, do que você aprendeu anteriormente. E aí, não, caramba, esse gesto aqui do Mercúrio, eu acho que dá para dar uma teatralizada a mais para colocar pro chapeleiro. Sabe? Verdade. Utilizar um no outro. É muito rico, né? É muito rico. E aí, sabe o que é interessante? É que nesse processo de entra um personagem, sai um personagem, entra outro. Sai um personagem, entra outro. Sai um personagem, entra outro. Você vai descobrindo como você é ilimitado como ser
pessoal, como ser artístico. E aí, quando chega nos ensaios, né? A Ju vai te dirigir, vai te extraindo o máximo de ouro dentro do Pedro. Isso é interessante, né? É verdade. Porque sempre desafio, sempre é inovador. Porque, por exemplo, assim, eu tenho que prestar muita atenção nas características do personagem, tanto marcações, tanto jeitos, tanto fala, porque até porque com essa peça nova a gente tem que treinar bastante sotaque, Uhum. não só estudar o personagem, mas como treinar bastante sotaque. E a gente tem que ficar atento, porque é como vocês ensinam pra gente, sempre vai haver mudanças. Por exemplo, se eu entrava pela direita, o personagem vai entrar pela esquerda dando cambalhota. Eu tenho que me adaptar a essa mudança o mais rápido possível para não atrasar nem ao meu personagem, nem os outros personagens que fazem parte da peça. Isso aí, perfeito. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, que cada pecinha é fundamental. Você é uma peça que é feito composto de várias peças. Aham. Só você, só você por si só tem várias peças aí. É isso, a escuta ativa, e ficar atento, estar no momento presente, entrar na hora certa, sair no lugar certo, falar no momento certo. É. E são várias pecinhas. Isso é Aham. realmente boa, boa. Deixa eu te falar, Pedrinho, tu tá falando de qual bairro? Eu queria saber. Então, eu moro em Santa Cruz, Ah, Jesuítas. sim, Eu estou em casa agora. Eu ia fazer, como aconteceu aquele imprevisto que eu te falei da internet, sim. eu ia fazer na casa da minha tia, mas ela mora aqui do lado, na frente, mas graças a Deus eu consegui resolver. Boa, boa. Mas pra quem Caraca, não sabe, Jesus. todo mundo pergunta onde você mora. Eu moro em Santa Cruz. Sei, sei, sei. Jesuítas é um bairro histórico, né? Sim, Caraca, verdade, apoio tem uma, aqui, é uma é, tem história. uma, tem uma história, assim, gigantesca por trás desse bairro aí. É maravilhoso. Incrível. E, Pedrinho, é, você faz teatro com a gente há quanto tempo que E- você tem Então, contato, eu assim, né? contado eu não tenho, assim, mas eu lembro que eu entrei em 2023, quando vocês estavam em ensaio para Rei Leão. Foi em Sim, 2023, no período de ensaio de Rei Leão. sim. Ou seja, já vai fazer 2 anos. Isso, eu entrei, acho que foi, eu acho que recordando com uma postagem que eu fiz, acho que eu entrei no dia 16 de setembro, no mês do meu aniversário. Caraca. No 16 mês do de teu setembro aniversário? Isso, setembro. Eu acho que, se não me falha a memória, eu acho que foi dia 16 de setembro de 2023. Caraca, que máximo. E o teu aniversário é que dia de Dia setembro? 3. Beleza. Porra, que presentão, né? Verdade. Porra, você começaria a jornada ali de essência, se desenvolvendo, porra, ver você em cena, brilhando cada vez mais. É lindo. Verdade. É lindo. E ju- com isso, dito isso, eu queria saber como é que você conheceu o curso de Teatro e Ciência do Palco nessa época, Pedrinho? Então, desde muito novo, eu sempre tive muito interesse em questão da televisão, atuar, só que eu não entendia nada como é que funcionava por trás. E antigamente, assim que eu não morava aqui em Jesuítas, eu morava em outro lugar, morava na Urucânia. Muitos vão conhecer, outros não. Assim, quando eu vim morar pra cá com a minha mãe, que foi tudo muito novo. Então, minha mãe não tinha tempo de procurar saber dessas coisas, até porque minha mãe tinha que trabalhar. Do trabalho, ela tinha que ir para casa cuidar da gente, ajeitar a Uhum. casa, organizar nossas coisas da escola. Então, por exemplo, assim, eu era muito novo e minha mãe não tinha tempo. Aí, conforme fui crescendo os anos, não fui deixando esse sonho de lado. Tipo assim, eu procurava fazer outras coisas, mas sempre com o desejo de atuar no coração. Então, eu fui procurando, procurando, procurando. Aí, quando eu comecei a trabalhar, que foi aliviando mais o fardo para minha mãe, para não ficar tudo nas costas dela, aí eu iniciei esse propósito de começar a fazer teatro por Uhum. uma paixão que eu sempre tive e sempre me via fazendo isso, que era atuando. Seja em espetáculos teatrais ou então em televisão, audiovisual, eu sempre tive esse interesse. Aí eu fui procurando, foi em 2022. Eu procurei, 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 procurei. Aí eu não estava achando. Aí eu. E foi engraçado, porque sempre quando eu tenho que ir para alguns lugares novos que eu não sei, eu sempre vou no mapa Google para procurar onde que é o local Sim. exato. Aí eu acho que foi em algum lugar em Campo Grande. Eu passando no mapa e vi lá.
curso de teatro e ciência de palco. Aí eu já falei, não, mentira. Quando eu vi, era realmente Campo Grande. Aí eu fui, comecei a entrar em contato. Eu mandei mensagem na época, foi você que me respondeu. Aí você me explicou como é que chegava, marcou uma aula experimental. Aí eu fui na aula experimental, foi até que a professora Ju que estava nos ensaios com o pessoal do Rei Leão, e você que foi me apresentando como é que funcionava, em questão de profissionalismo, em questão de peças. E foi assim, eu fui procurando. 2022 eu fui procurando e dei início em 2023. Caramba, aí deu de vez Sim. esse pontapé pro início da sua jornada, do seu sonho, né? Aham. Poxa, que beleza. Cara, aqui na Ciência do Palco, você bem sabe que é o que a gente sempre fala, né? A gente desenvolve vocês tanto pessoalmente quanto artisticamente. Que aí é daí que surgiu a sua essência, o teatro de essência. E ver você falando que o seu sonho está cada vez mais aceso, fazendo aqui teatro de essência, porra, é maravilhoso. É incrível, é lindo ver você vendo no teatro de essência uma possibilidade gigantesca de seguir seu sonho. Porque aqui a gente trabalha tudo isso, né? E construção de personagem, Sim. né? Desenvolvimento artístico, né? Junto com a sua pessoa. Afinal de contas, você precisa ser um ator autoconfiante, com autoestima, né? Faz sentido? Sim, total sentido. Pô, lindo, Faz lindo, total sentido. lindo. Conta com a gente, com a perduração dessa chama, desse sonho, pô, sempre. E, chegando lá, como é que foi pra você? Como é que foi a sua primeira aula aqui na Essência do Palco, Pedro? Então, eu, eu primeiro que eu fiquei. Como é que foi? Foi Eu apresentando quero pra mim. saber. Tipo assim, eu pensei que eu não. Quando você tinha falado comigo, o que eu entendi foi que, por exemplo, eu iria para ver uma aula e não fazer, entendeu? Eu Ah, pensei que eu iria ver os alunos que já faziam parte da companhia. Eu pensei que eu ia ver eles fazendo e se eu me interessasse, eu ia dar início ali. Mas não, eu cheguei lá pensando que era uma coisa e foi outra. Eu fui pensando que eu iria assistir, mas na verdade eu fui para fazer aula. E eu nunca me esqueço como foi a primeira aula, que não foi só eu como aluno novo, foram várias pessoas. Por exemplo, meio que surgiu outra turma ali. Surgiu outra turma. Eu pensei que ia ter eu de novo no horário que eu ia fazer a aula, meio que ia fazer, né? Que eu achei que ia assistir. Quando eu cheguei lá, vi outras pessoas novas também com a mesma vontade que eu. E também foi um mix de emoções, né? Porque foi no mês do meu aniversário. Eu não ligo para presente, mas foi como se fosse por exemplo, assim, uma coisa que eu já estava querendo há todo tempo e eu me dei esse presente. Então, eu não sabia se eu chorava, mas eu sorria. Eu aproveitei o máximo, aproveitei o máximo. Aí eu já tive a certeza. Na, o que fez eu refletir sobre essa jornada até conseguir chegar ao curso, fazer o teatro, foi na hora do relaxamento. Eu não tinha noção de nada. Quando vocês dois, você e a professora Ju explicou pra gente para que serve o relaxamento. Aí ela falou que era pra gente. Aí vocês falaram que era pra gente esquecer tudo que estava ao nosso redor, deixar as coisas lá fora, do lado de fora, e focar no eu. Focar no que estava à minha volta ali dentro da sala. E no relaxamento eu deitei e fechei os olhos. Os olhos. Assim que eu fechei os olhos, passou um filme pela minha cabeça. caraca! Até o momento que aconteceu. Porque como toda vez quando eu queria dar início, sempre acontecia alguma coisa. Então sempre ia acontecer vários imprevistos. E isso, eu nunca perdi a esperança, sabe? Mas às vezes desanimava um pouco, porque, por exemplo, assim, você achava que o negócio ia desenrolar, mas enrolava mais ainda, acabava complicando. Eu achava que eu ia ter tempo para conseguir fazer o que eu queria, mas na verdade nunca tinha tempo. E sempre surgia uma coisa, por exemplo, assim, para ocupar, para eu não poder fazer aquilo que eu realmente queria. Aí, quando eu deitei na sala, fechei os olhos, passou um filme muito grande pela minha cabeça. Por exemplo, assim, não acreditar em mim, que eu seria capaz de concretizar aquilo que eu tanto queria, que era estar atuando. Mesmo que não seja, mesmo que não fosse profissionalmente, mas estar ali dentro, sabe? Com pessoas que
também querem fazer a mesma coisa com vocês. E ali dentro, eu realmente eu esqueço dos problemas aqui fora. Caraca, que lindo, Pedro. É, porque nesse momento você precisa passar por essa formação, né? Você Sim, precisa estudar, como qualquer profissão. Cara, é o mais incrível, passou realmente um filme pela sua cabeça, assim, e você sim, contando fica mais emocionante, porque você falou, né, de cada vez que você tentava, rolava um imprevisto, um sim. empecilho, uma Toda pedra no vez. caminho. E aí é onde entra a velha persistência, né, É, Pedro? eu, eu assim, desanimava um pouco, mas eu nunca ficava desacreditado. Sempre ficava dentro de mim, não desista, não desista, não desista. E hoje eu consegui. Caramba. Não adianta, né? Quando o negócio bate forte no coração e você sabe que você tem que ir por esse caminho, seja quantos obstáculos forem que aparecer no meio do caminho, se você persistir, uma hora acontece. É aquela velha que, né? Quando água mole, pedra dura, tanto Agora bate que até que fura. fura. Verdade. Caramba, passou um filme na tua cabeça, então. Sei Sim, lá, no relaxamento, tentando esquecer sim, de tudo lá é, fora, esqueceu, mas a sim, tua história rodando como um filme aham. na cabeça. Eu pensei que eu não ia conseguir. Na primeira vez, quando vocês falaram, eu pensei que não ia funcionar o relacionamento comigo, porque minha cabeça tava mil. Mas só Aham. que, por exemplo, eu foquei em mim, relaxei a mente. Aí eu pensei que eu falei, não vou ficar muito relaxado, porque senão eu vou dormir aqui. Sim, sim. Senão eu vou dormir. Mas só que não, assim que eu fechei os olhos, eu me desliguei. Aí começou a passar essas coisas pela minha cabeça. Aí eu fui me acalmando, fui deixando. Eu não fiquei remoendo. Por exemplo, assim, eu acho que se eu ficasse prendendo, não quisesse que aquilo passasse pela minha cabeça, eu não ia conseguir relaxar. Então eu deixei aquilo vir para eu conseguir deixar ir embora. Deixar aquilo passar pela minha cabeça para eu, enfim, conseguir relaxar. Que foi Exatamente. que eu aproveitei o máximo da aula. Foi como se fosse a minha última vez. E sendo minha primeira vez, foi como se fosse a minha última vez que eu estaria ali. Aquela primeira vez parecia que em outras vidas eu já estava ali dentro fazendo isso. Você viveu intensamente. Sim, sim, E o lance de você estar ali no momento e optar por não remoer passados, né? O que passou, o que deixou de passar, é você viver no momento presente, que é o que a gente sempre fala nas aulas. é, E o legal é que o relaxamento, para quem não sabe, a gente sempre faz um relaxamento aqui nas nossas aulas, que é isso que o Pedro está falando. E é pra gente deixar tudo lá fora, mergulhar na aula. E a cada aula, o relaxamento, Pedro, ele vai ficando cada vez mais importante, né? Vai fazendo muito cada vez mais. mais sentido o Sim, relaxamento. muito mais. Porque a gente, querendo ou não, a gente precisa, né? Porque não tem como a gente, ainda mais a gente que tá, vamos começar a ensaiar, período de ensaio para o espetáculo que é um tema novo também, né? O Auto da Compadecida, eu acho que a gente precisa do relacionamento para a gente não nos distrairmos totalmente, mas para a gente começar a focar naquilo que a gente vai fazer, naquilo que temos que melhorar, porque por mais que a gente seja bom naquilo que a gente faz, a gente sempre tem que melhorar para fazer com excelência, porque eu acho aquilo que vem de dentro a gente faz com prazer. Então, sempre, se for fazer, para mim é assim, se for fazer, faça bem feito. Então, para mim, o relaxamento tem uma importância muito grande, porque isso ajuda na construção do personagem, Uhum. para a gente focar totalmente no personagem. Não, claro que a gente não vai esquecer dos nossos compromissos, dos nossos afazeres, mas para mim o compromisso mais importante é com o personagem. Boa, boa, falou bonito, falou bonito. A grande questão é que muita gente acha que, para você estar em cena, num personagem, você tem que estar com a cabeça a mil, com um monte de ideia, pensando um monte de coisa. É o Sim, contrário. Quanto mais vazio você for para a cena, quanto mais disponível você está para verdade. ficar, para se imbuir, se preencher de todas as possibilidades que vão surgir com o personagem. Porque se você já vem cheio de toda a sua vida, os problemas que todo mundo tem, de toda a trajetória que você teve que fazer até o ensaio, caramba, não tem mais espaço para o personagem. Verdade. Não é? Aí Aham. a gente esvazia primeiro, vai para a cena completamente vazio para todo o personagem, para dar espaço
para todo É, personagem. E aí o interessante é, pô, mas caramba, Miguel, eu vou ter que esquecer de toda a minha vida por um momento, por aquele momento presente. E aí, vê se você concorda comigo, quando você esquece da sua vida lá fora, por esse momento, o momento da aula, se joga, o personagem vem, domina totalmente seu corpo, suas emoções, sua voz. Quando você sai da aula, dos ensaios e da aula propriamente dito, você não sai renovado? sim, muito renovado. Porque a gente se esvazia daquilo de. A gente se esvazia de tudo aquilo que a gente vem nos enchendo. Eu acho que é um processo. Um processo desde quando a gente sai de casa até a gente chegar dentro da escola. Porque acontecem inúmeras coisas. Por exemplo, assim, passageiro reclamando dentro de transporte e a gente vindo em pé, vendedores que param a gente toda hora, a gente, por muitas das vezes, estando atrasado. Por exemplo, assim, a gente meio que, por exemplo, assim, temos que dar atenção às duas coisas. Uhum. Mas eu acho que é um nervosismo que a gente fica por pensar, por exemplo, eu tenho que chegar na hora, eu tenho que chegar a tempo para o relaxamento, eu tenho que chegar a tempo para conseguir entrar na sala junto com o pessoal. Várias coisas, às vezes coisas bobas que ocupam a nossa mente, que com o relaxamento a gente consegue se desvaziando de tudo de toda a trajetória que tivemos até chegar na escola e para nos preencher de tudo aquilo que vamos aprender dentro da escola. Isso aí. E aí vai ativando o seu senso de disciplina e responsabilidade. É, Poxa, eu tenho um personagem para dar conta, então eu tenho que chegar na hora para fazer relaxamento, para poder esvaziar aqui da vida do Pedro, dos problemas do Pedro, para poder ficar disponível para ele. E aí isso vai te dando uma autorresponsabilidade absurda, uma sim, disciplina absurda. Caramba, eu não posso, em nenhuma hipótese, pensar em chegar atrasado, porque senão o personagem vai ficar bolado comigo. verdade. Eu lembro uma vez que eu acho que eu tinha mandado mensagem quando aconteceu o negócio com meu irmão, que ele tinha Lembro, lembro. desmaiado, que eu tinha falado que alguns sábados que eu iria chegar meio atrasado, porque eu teria que, às vezes quando minha mãe não conseguir, quando minha mãe não pudesse ir, eu teria que ir com ele, porque eu sou mais velho, sou de maior, Sim. eu teria que estar lá no hospital para se responsabilizar por ele. Aí eu lembro, foi o último sábado de acompanhamento que ele estava fazendo no clínico. Uhum. Foi a última vez que eu precisei de que foi a gente estava no meio do ensaio, no meio do texto, a gente não tinha completado ainda. A gente estava no meio do texto, aí após o relaxamento, assim que a aula começasse, a cena já ia começar comigo entrando, Uhum. que era que a Rainha Branca entrava em cena e falava chapeleiro, chapeleiro, aí eu tinha Sim, que entrar, sim. estou aqui, majestade. Aí eu indo correndo, saí do hospital, aí fui pro curso correndo, aí a Duda entrou na parte dela, ela, chapeleiro, chapeleiro, onde está você? Aí eu já cheguei tirando. Quando a Ju ia falar, o Pedro não chegou ainda. Eu já fui falando minha fala. Minha fala, estou aqui, majestade, onde seria? Eu lembro. Cara, eu lembro desse dia. Então, Você chegou no caraca, momento exato da aham, cena. da minha cena. Caraca, eu falei, pô, vou chegar, vou trocar de roupa e vou ir pra sala rápido. Quando eu já cheguei lá, que eu vi o pessoal já tava se aprontando, eu só escutei a voz da Duda, chapeleiro, chapeleiro, aí eu já abri a portinha da mochila, eu estou aqui, majestade. Cara, muito bom. Eu lembro desse dia, eu lembro como se fosse hoje. Foi mesmo. Você subiu a escada correndo, Sim, botou a mochila e já entrou em cena. já entrei em cena. Muito louco, né? Olha isso, o processo vai respondendo, né? Isso, O processo vai respondendo. Porque aconteceu esse imprevisto pessoal, você ativou o seu senso de responsabilidade como irmão mais velho, para cuidar do teu irmão. E aí, e não deixou de ter o seu senso de responsabilidade para com o seu personagem. verdade. Cara, legal demais, bom demais. E aí são histórias que vão acumulando, né? Que a Aham, gente vai contando, vai tendo maior orgulho, né, dessas histórias. verdade. Cara, muito maneiro. Pedro, deixa eu te perguntar, como é que era a sua vida antes de conhecer o curso de teatro e ciência do palco? A sua vida em relação a todos os objetivos que você tem alcançado aqui, em relação aos seus objetivos pessoais, artísticos. Como é que era a sua vida antes da essência do palco? Então, artístico, assim, eu vou colocar em geral ao todo. Resumidamente, a arte. É, por, por, cre- por crescer na igreja, eu canto. Eu sempre fiz parte de coral da igreja.
Então, eu sempre cantei para o público, mas eu não me soltava para o público. Eu tinha que ter a presença do público, presença de palco. Mas Sim. eu era muito fechado. Eu, por exemplo, assim, com os meus amigos próximos, meus amigos íntimos, eu era aberto, eu não tinha vergonha de nada. Mas quando era um público maior, por exemplo, assim, na igreja sede, a igreja lotada, eu me prendia muito, tinha muita vergonha. Então, por exemplo, assim, eu com um total de pessoas eu era mais aberto e com determinadas pessoas, um certo público eu era mais fechado. Uhum. Então, eu era tímido. Resumidamente, eu era muito tímido. Eu era mais fechado. Eu não conseguia meio que controlar as emoções, entendeu? Eu sempre, por exemplo, assim, ia colocando uma em cima da outra. Eu não sabia separar as coisas. O que me ajudou, o teatro que me ajuda até hoje, é ter domínio próprio Uhum. da, da minha personalidade, das minhas emoções. Tá me ajudando muito em questão da timidez. Hoje em dia eu não sou uma pessoa tão tímida. Eu não consegui deixar a timidez de lado, mas hoje em dia eu consigo ser mais aberto. O que eu sou com um determinado de pessoas, eu consigo ser ao todo. Entendeu? Eu não consigo, não é que eu não consiga. Eu não escondo mais, por exemplo, assim, aquilo que eu penso, a maneira que eu devo agir, que eu devo falar, eu consigo controlar. Sim. Eu passei a controlar tudo aquilo que eu não tinha controle. Por exemplo, a questão da timidez, Isso. de Da- se retrair, de não Uhum. conseguir se socializar em certas situações. E em questão de potência também, por exemplo, assim, eu achava que eu não era bom em uma coisa e não conseguiria fazer uma coisa que outra pessoa, por exemplo, assim, faz. Por exemplo, assim, por exemplo, assim, tinha pessoas no coral, vou usar um exemplo, tinha pessoas no coral que era selecionada para cantar determinadas músicas. Sim. Se o professor me escolhesse, eu automaticamente recusava, por não acreditar em mim, Caramba. entende? Meio que eu ficava me reprimindo por uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre soube fazer, mas com medo de opiniões e rejeição dos outros que, por exemplo, assim, são coisas que a gente não deve, não é que a gente não deve dar importância pro que os outros falam. Eu acho que a gente tem que saber adquirir as opiniões. Nem tudo aquilo que os outros falam a gente tem que absorver pra gente. A gente tem que absorver aquilo que tem que ser melhorado dentro da gente. Sim. Tudo aquilo que a gente precisa melhorar, a gente precisa absorver. Não descartando opiniões, porque tem opiniões que às vezes vêm para a gente melhorar, para tentar nos ajudar. Mas por a gente achar que sempre querem que a gente nos defina por aquilo que a gente pensa que nós somos. Mas não, a gente tem que nos definir por aquilo que nós somos capazes de fazer. Boa, boa. Ou seja, você nesses momentos, por exemplo, quando o canto te chamava para você cantar lá no coral, você já se sentia incapaz com antecedência. Sim, isso me atrapalhava muito, porque era uma coisa que eu sempre fiz ali. Eu sempre fiz, eu sempre estive ali presente. Aí, com essa rejeição que eu mesmo tinha sobre mim, era como se fosse a primeira vez que eu iria fazer aquilo. Toda vez quando tinha que sair para cantar em locais grandes, era um nervosismo tremendo. É como se fosse a primeira vez. É como se eu sempre, por exemplo, assim, eu sempre rejeitava aquilo, deixava isso de lado. Ficava, Uhum. não, outro dia eu tento melhorar isso. Agora eu vou esconder. Agora eu vou deixar de lado e vou procurar e melhorar em outra coisa. Mas toda vez quando eu ficava reprimindo uma coisa, sempre aquilo ficava batendo na mesma tecla. Eu não conseguia fugir daquilo. Eu tentava deixar de lado, mas quando eu queria dar um passo, aquilo me atrasava. Ao invés de eu dar um passo para frente, eu dava 3 passos para trás. Entendi. Porque ao invés de eu resolver aquilo sempre estava lá na frente, batendo na mesma tecla para eu resolver. Em questão da timidez, Entendi. me reprimia muito. Eu não conseguia fazer as coisas por causa da timidez. Porque o Isso, nervosismo, antes de se apresentar, né, ali em determinada dose, é normal e até importante para você ficar ligado, ficar atento e tudo mais. É uma coisa, inclusive, que a gente ensina muito durante os ensaios aqui de é. espetáculo. Mas esse que você está falando era um nervosismo demasiado que te travava. Aham, isso. Me travava muito. Entendi.
muito, muito, muito mesmo. Cara, e como é hoje? Como é a sua vida hoje em relação a essas coisas, fazendo o curso de teatro e ciência do palco? Como você acha que a ciência do palco tem te ajudado nessas questões? Então, em que, eu absorvo muito aquilo que a gente aprende em todas as aulas. Nem toda, para mim, em todas as aulas a gente aprende alguma coisa Uhum. nova. E eu sou muito nessa vibe de se joga e não se julga. Por exemplo, assim, eu já tenho um direcionamento ali. Então, eu já sei o que é para fazer, eu pego e executo. Se não for do jeito que você e a professora Ju quer, eu vou persistir naquilo até eu me encaixar naquilo que vocês querem que seja feito. Por exemplo, assim, o personagem tem que ser mais solto. Eu não tô me soltando demais, então eu tenho que ficar naquilo. Solta mais o corpo, imponha mais a voz, fala mais alto, fala mais baixo. Por exemplo, assim, em questão da emoção lá em cima, entrar na cena já com a emoção lá em cima, tem que apaziguar a cena, tem que resolver a cena em questão de minutos. Uma coisa que eu gostava muito, ainda gosto, porque vocês não deixaram de fazer, vocês sempre fazem. Foi umas 3 aulas direto que vocês, por exemplo, vocês davam o índice de que era para ser feito na cena, e no meio da cena você ou a professora te falava 3 minutos para terminar a cena. Às vezes tinha mais coisas que a gente tinha combinado para fazer, mas a gente tinha que descartar e terminar a cena em 3 minutos. Por exemplo, assim, dar um desfecho para a cena em 4 minutos. Por exemplo, assim, hoje em dia, com as aulas, com o curso de essência de palco, eu consigo ter mais controle sobre mim, eu consigo executar, fazer além do que eu posso fazer, sabe? Eu tenho mais perspectiva, eu consigo ter uma visão assim mais ampla daquilo. Não, não, eu tento sair sempre do básico, não ficar no básico. Eu tento sempre me inovar, deixar a coisa lá em cima. Uma coisa que eu gosto muito também é sempre de, às vezes, quando a gente não usa a nossa voz, a gente sempre se expressar com o corpo. Me ajuda muito. É o que eu aprendo em todas as aulas, que eu gosto também demais, é me expressar com o corpo. Foi que nem que a gente teve que criar a cena com o título do Alto da Compadecida, que a professora Gil falou, Uhum. que não podia ter fala, a gente ia falar com o corpo, com as expressões corporais. Para mim foi muito fácil, porque é o que eu tenho absorvido para mim em todas as aulas. Corpo, corpo, corpo. Trabalhar o corpo, trabalhar a mente, trabalhar a fala. Mas, antes de tudo, se a gente não está demonstrando com a voz, a gente tem que demonstrar com o corpo. Se a gente está feliz, demonstra com o corpo. Se a gente está triste, demonstra com o corpo. Se a gente está ansioso, demonstra com o corpo. Ou seja, ir se adaptando a qualquer tipo de circunstância. Isso. Porque uma das coisas que faz a timidez é fazer com que você não se adapte em nenhuma circunstância, Uhum. em nenhuma situação. A partir do momento que, pô, foi o que você falou, você internaliza, o se joga e não se julga, que é o nosso lema, né? Da essência do palco. E você coloca isso dentro de você, já era. Você vai se adaptar a qualquer tipo de circunstância. Adaptabilidade o tempo todo, o tempo todo. E aí não adianta, aí não tem corpo, expressão que segura, a expressão vai sair, tanto na É. voz quanto no corpo. Cara, que beleza. Que beleza. Que beleza. Então hoje em dia, essa questão de. E aquilo que você falou, né? Tem que ser sempre fora da caixinha as Sim. cenas. Sempre fora do óbvio, sempre saindo do Uhum. óbvio. Isso faz com que a sua criatividade, a sua expansão, a sua expressão se Sim. expanda, né? A gente acaba na verdade, quando a gente se permite, a gente acaba tendo mais ideias do que geralmente a gente tem. Por exemplo, assim, uma coisa que eu falo com o pessoal, quando já separo o grupo, eu falo, todo mundo vai ter ideias, mas, por exemplo, assim, a gente pega a ideia de todo mundo e centraliza em uma só. Pega partes das ideias do pessoal e coloca para fazer uma cena objetiva. Por exemplo, assim, para fazer sentido. Por exemplo, assim, cada um dá a sua opinião e a gente pega a opinião de cada um e forma a cena. Para mim, isso é mais rápido. É mais rápido do que uma pessoa só dar a ideia de como fazer a cena, porque eu acho que se uma pessoa só tem a ideia de como fazer a cena, nem sempre todo mundo vai entender o que você está querendo passar, o que E está na sua mente.
Então, quando todo mundo tem ideia e a junta, a gente consegue separar a cena mais rápido, consegue até mesmo separar momentos, conseguimos dar nome para os personagens, porque muitas das vezes com a correria de ter a ideia para o início, meio e fim, que nem muitas das vezes. Uma coisa que eu sempre tô ali vidrado, não sai da minha cabeça, é o final com cara de final. Aham. Sempre tá ali na Isso não minha saiu da cabeça. sua cabeça, isso não saiu. Não sai da minha cabeça. Uma coisa que fica muito, martelando muito na minha cabeça não dar as costas para o público e o final tem que ter cara de final. Caraca. Aí o resto Sim, vem. o Qualquer... resto vem. Quando você tá aberto a isso, todos os direcionamentos, ensinamentos, como se chama, os detalhes vêm. Os Isso. elementos teatrais, tudo vem. Cara, que beleza. Quando você tá disponível, né? E aí, você tá falando muito sobre essa questão de objetividade e trabalho em equipe. É o tempo Sim. todo isso. Objetividade e trabalho em equipe. Objetividade e trabalho em equipe. Eu também consigo hoje. Eu consigo entender o lado das pessoas, eu consigo entender as ideias que eles têm. Sempre sai, foi que nem você falou, sempre sai do óbvio. Por mais que, por exemplo, assim, por mais que a ideia não é aquilo que a cena está pedindo, a gente pode tirar um negocinho dali, tentar complementar com alguma coisa a mais. Ou então, se for muito, a gente tira um pouco para não ficar uma coisa forçada. Porque a gente sempre vai ter ideias. Por exemplo, assim, a gente já teve uma ideia, a cena já está toda formada. A gente sempre vai tentar substituir por uma coisa que a gente acha que vai ficar melhor. Então, eu Boa. sempre tento trabalhar com o pessoal, procuro entender eles primeiro, para depois que eu conseguir entender eles, que eles possam conseguir me entender também. Que aí a gente começa a entrar em estado de lapidação, né? É, Pega as ideias, pega o diamante bruto e vai lapidando, lapidando. sim. Igual, por exemplo, nessa última aula, a gente fez a cena, só que agora com cada um com seu personagem respectivo, né? É. E aí entrou em cena aquele diamantão bruto. Uhum. E aí eu começo agora a entrar o direcionamento detalhado para cada personagem, para cada cena. E aí a gente vai pegar esse diamante e vai lapidando, lapidando. É isso que a direção vai fazer. Vai lapidar, lapidar até cada um vai ficar com aquele diamante brilhante em relação ao personagem. Isso aí. Muito bom, muito bom. E queria saber de você, Pedrinho, qual foi o seu primeiro espetáculo aqui na Essência do Palco? Romeu e Julieta. Boa, boa. E o nosso saudoso Mercúrio, né? Verdade. Me conta pra mim, como é que foi a experiência do seu primeiro espetáculo, que foi o Romeu e Julieta, fazer o Mercúrio, um dos melhores amigos do Romeu. E como é que foi a experiência de você entrar em cena, lidar com aquela plateia gigantesca, ovacionando no final do espetáculo? Como é que foi a experiência para você, desde assim, no processo como um todo? Então, para mim foi novo. Assim que eu entrei na essência de palco, eu eu tinha as aulas normais, eu entrei em período de ensaio de espetáculo, mas como eu entrei já no meio quase pro final, eu não consegui fazer, porque eu entendo que não tem como a pessoa conseguir decorar o texto, por exemplo, assim, em 4 semanas faltando pro espetáculo, não tem como. Passar por uma Então, preparação. isso tem que ter uma preparação. Então, sempre nas primeiras aulas, eu sempre chegava, por exemplo assim, cedo demais. Então eu sentado ali na outra sala eu conseguia ver como é que era a preparação, eu via do lado de fora, não estando dentro da escola, eu não participando do espetáculo, mas eu conseguia ver do lado de fora como é que é a preparação dos alunos em questão de marcações, em questão de prestar atenções e falas. Por exemplo, assim, se entra em cena lá em cima, se entra em cena lá embaixo. E Em questão de absorvendo detalhe. ali, né? Você ia Isso. absorvendo. Aí eu meio que fui prestando atenção. E quando foi que vocês falaram sobre o espetáculo Romeu e Julieta, para alguns foram segunda, terceira, quarta peça, que o pessoal já estava acostumado, e para mim foi a primeira. Então eu meio que antes de tudo, eu meio que fiquei, por exemplo assim, pendente de ajuda.
tanto de você e da Ju, quanto deles, que já estavam acostumados a estar no palco, já estavam acostumados a lidar com um público grande. E o pessoal foi me ajudando muito em questão de decorar texto, em questão de prestar atenção em marcações, de prestar atenção em fala, e prestar atenção como é que eu posso falar. Desculpa, como posso dizer. O Cauã e Diogo me ajudaram muito. Eu não, eu sempre ficava perdido. Então, aí eles falavam para mim, ó, antes, se você não está conseguindo acompanhar sem ler o texto, acompanha pelo texto. E em questão de fazer marcações, eu sempre, quando eu ia marcar, eu marcava, eu marcava quase a fala de todo mundo. Teve uma vez que eu peguei e, quando eu recebi do telefone, eu imprimi por conta própria e marquei de todo mundo. Aí eu fui prestando atenção de como eles faziam, de como vocês direcionavam para eles fazerem, e eu pegava, guardava para mim. Falava, não, tem que fazer, tá errado desse jeito, tem que fazer desse jeito. É, Foi tudo muito novo. Foi uma experiência muito grande para mim, porque eu sempre fui aprendendo. Fui aprendendo. Era sempre uma coisa nova. É, Foi um pouquinho difícil para mim tentar conectar com o Mercúrio, porque era a minha primeira vez interpretando personagem, era uma primeira vez fazendo peça. Então eu já fui aprendendo, fui absorvendo, aprendendo, absorvendo. Do jeito que tinha que ser feito, do jeito que eu tinha que me preparar, em questão como é que se fala? Do relaxamento, Uhum. em questão de relaxar, conectar cada vez mais com o personagem. E fui pegando a base nas aulas. Tudo que foi sendo passado para mim nas aulas, eu fui Uhum. tirando como base para me conectar mais. Ainda mais que era a minha primeira vez interpretando o personagem. Não só estudar o meu personagem, mas estudar a relação com os personagens, que eu estava sempre tendo cena, sempre tendo falas constantemente. Para mim foi isso que resume. Era sempre tudo novo para mim. Sim, sim. Cara, como é que foi o lance de você pisar no palco com o seu personagem, ter ali na sua mão todos os elementos teatrais, né? O público, principalmente, caramba, os refletores te iluminando, as relações dos personagens. E como é que foi em relação à sua história, que você contou aqui no início? O filme na cabeça, do tipo, caramba, eu finalmente estou pisando no palco, me apresentando num teatro com um público gigantesco, me assistindo. Como é que foi a relação de você ali prestes a entrar no palco, essa história passando esse filme passando na sua cabeça, da sua história? Como é que foi isso? Essa sensação, essa emoção? Eu tentei não enlouquecer, né? Mais Porque importante, mais importante. não enlouquecer. É, para mim era muito desafiador em questão de, por exemplo, assim, a gente imaginava o palco na escola, fazendo por causa das marcações, das coxias. Eu não tinha conhecimento de nada. Então, para mim foi muito difícil, por conta do nervosismo, ter que prestar atenção em hora que eu entro, em hora que eu saio, dar a volta na coxia para entrar por outra após sair de uma cena. Por exemplo, com as luzes muito em cima, eu ficava, por exemplo, assim, tentava me concentrar ao máximo. Porque qualquer coisinha, para mim, que era novo, era a primeira vez fazendo aquilo, qualquer coisinha que tirasse a minha atenção, automaticamente eu já esquecia meu Aham. texto. Já esqueci as minhas falas, já esqueci as minhas marcações. Então, eu tive que me controlar, tive que prestar bastante atenção e tá sempre atento a coisas novas. Por exemplo, assim, em questão, por exemplo, assim, de entrar em cena, falar só, por exemplo, entrou em cena, eu tinha que falar só quando a luz acendesse, quando o som diminuísse, Sim. em questão de projeção de voz, porque não é a mesma coisa no teatro e na sala. Quando você estava sempre falando pra gente, ó, tem que trabalhar a voz, tem que trabalhar a projeção. Quando chegou lá na hora pra mim, que a gente fez um passadão direto, foi um nervosismo muito grande que eu meio que travava assim às vezes, por achar que eu não ia conseguir adaptar a voz que tinha que preencher o teatro todo para todo mundo conseguir me escutar. Não só a voz, como tinha que trabalhar a dicção também, prestar atenção ao todo Sim. para
Porque se eu me atrapalhasse, automaticamente atrapalhava o pessoal que estava fazendo cena comigo. Porque eu tinha que ser, tinha que ser objetivo, tinha que ser reto. Por exemplo, assim, eu não podia travar. Óbvio que tem nervosismo, a gente tem o risco de esquecer, tem risco de a gente não fazer as marcações que tinha que ser feito. Em questão de... O que me pegava muito, que eu tinha que marcar, fazer as marcações que vocês falavam. Uhum. Por causa do duelo que teve minha contra o... Esqueci o nome. Teobaldo. Isso, com o Teobaldo. Eu tinha que prestar bastante atenção nas marcações. Eu tinha que estar sempre olhando. Tinha que tomar cuidado para não ficar muito, para não ficar demorado o giro, para não ficar muito tempo dando as costas pro público. Eu tinha que prestar atenção para não me machucar com os objetos em questão da espada, que era de madeira. Eu tinha que estar sempre com o corpo preparado, com o corpo atento, com a atenção voltada para quem Sim. estava fazendo a cena comigo, para eu não conseguir me atrapalhar e não atrapalhar quem estava junto comigo. Então, eu prestei atenção ao máximo para não se atrapalhar, para não fugir da memória, para não deixar o nervosismo me Mas controlar. ó, que lindo. Vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo. A única diferença dos ensaios lá na escola pro dia do espetáculo que você se apresenta é a expectativa que você coloca em cima no dia. Essa é a única diferença. Porque no dia você coloca uma expectativa muito alta, muito grande, porque a tua família vai te assistir, seus amigos vão te assistir, Verdade. entendeu? Essa é a única diferença, é a expectativa em relação ao dia. É a expectativa em relação a você entrar em cena e ver aquele público te encarando. Essa é a única diferença. Porque em relação à voz, a gente fala, ó, tem que falar o mais alto possível. Tem que falar para a voz chegar lá na recepção. Em relação ao corpo, a gente fala, esse corpo tem que estar expressivo, não pode estar igual uma tábua. Em relação à atenção em cena, a gente fala assim, ó, tem que ficar em pé na coxinha para entrar o mais rápido possível. Não pode moscar. Ou seja, não Verdade. tem diferença nenhuma. Entendeu? Uhum. A atenção que você coloca no ensaio é a atenção que você coloca em cena, porque é aquilo que a gente sempre ensina. O grande dia do espetáculo é feito de vários grandes dias, que são os nossos ensaios. Que são os Uhum. nossos ensaios. A única pequena grande diferença é a grande expectativa que você coloca sobre você e sobre o espetáculo no dia do espetáculo. Verdade. Faz sentido? Faz total sentido. Isso é um grande segredo. Isso é um grande segredo. Porque muita gente fala assim, ó. Ah, caramba, o grande dia vai ser o espetáculo. Não, o grande dia é hoje. O grande dia é hoje. Porque se você ficar na cabeça de que o grande dia é o espetáculo, já era. Não vai, quando chegar no dia, não vai ser um grande dia. Porque Verdade. depois vai passar, aí você vai ficar frustrado. Meu Deus, eu tinha que ter falado mais alto. Tinha que ter dado ouvidos ao professor Miguel, à professora Ju. Ai, meu Deus, o meu personagem não estava 100%. Por quê? Por quê? Porque não se dedicou. Porque chegou lá no dia, achando que o dia do espetáculo era o grande dia, sendo que, na verdade, o grande dia foi quando a gente falou assim, ó, fala para a recepção ouvir. Entra em cena com total atenção. Sai de cena, já prepara a próxima cena. Sai de cena, já dá a volta na sala de aula para preparar e entrar em cena. Quando você se liga nisso, que você tem que ser ligado cada vez mais, já era. Todo dia se torna um grande dia. Faz sentido? Para mim faz total sentido. Isso é um grande segredo. Grande segredo. Então, guarda isso. A única diferença dos ensaios para a apresentação é a expectativa que você coloca no dia. Porque não adianta, vai entrar em estado de expectativa. Uhum. Vai entrar. Tanto você quanto principalmente o espectador. Por isso que o nome é espectador. Ele está sempre em estado de expectativa para te ver em cena. E aí, quando você está prestes a entrar em cena, você está em estado de expectativa para que o outro te veja em cena. Porque você se preparou para aquele momento. Você viveu intensamente cada grande dia que foi, cada dia de aula, cada dia de ensaio. Verdade. Sacou? Uhum.
Muito bom. E é assim que a gente termina. Não termina nada. Termina nada! Tem papo pra caramba hoje. Que beleza. Mas guarda isso, tá? Uhum. Guarda isso. Isso é muito importante. Essa é a única diferença. É a expectativa que você coloca no dia. O que a gente vai falar lá no dia pra você? Pedro, solta essa voz. É o que a gente fala lá na sala de aula. Na sala de aula, verdade. E aí acontece toda a transformação. Por quê? Porque você viveu intensamente cada dia. Cada momento presente. E agora eu queria saber, dito tudo isso, como é que foi depois que você sai desse espetáculo e aí você entra no processo do chapeleiro, né? Alice no País das Maravilhas. Como é que foi esse espetáculo para você? Então, para mim foi muito bom porque eu sempre gostei. Sempre eu teve uma época que antes de eu nunca fui muito chegado a telefone, essas coisas, assim, videogame. Eu sempre, até hoje eu gosto de ver muito desenho. Uhum. E o meu desenho favorito é Alice no País das Maravilhas. Eu assistia, Sério? sim, aham, eu assistia, eu tenho três irmãs. Então, sempre quando minha mãe comprava esses CDs, esses DVDs da Disney, ela comprava mais desenhos de menina por causa das minhas irmãs. Porque eu assisto qualquer coisa, desenho, filme, ficção científica, então amo. Então, minha mãe sempre comprou esses DVDs assim, de ficção, Uhum. magia, essas coisas assim, poderes. Então, eu sempre fui voltado muito para esse mundo assim de desenhos animados. E a primeira vez que eu vi Alice no País das Maravilhas, eu vi o. Não foi live action, eu vi o desenho. Uhum. Eu vi o desenho e dali eu já gostei. Antes, quando eu não tinha muito conhecimento, eu gostava mais do gato. Depois foi passando um tempo, eu sempre assistindo. Aí o Chapeleiro foi me chamando a atenção. Aí eu fui guardando ele pra mim. Por exemplo, assim, aí tudo, festa, mãe, quero do chapeleiro. Se fosse uma roupa do chapeleiro, Caraca. foi. Aí eu tenho até hoje duas blusas. Não dá em mim, mas eu não dou pra ninguém. Duas blusas do chapeleiro. É uma versão do live action e outra do desenho animado. A minha mãe, Pedro, você tem que dar essa blusa, mas eu não dou pra ninguém. Cara, A blusa fica. isso Tenho. isso foi antes do espetáculo? Isso, por exemplo, assim, eu sempre, por conta de gostar de desenho, Ah, eu sempre fui vendo. Mas só que eu tive sempre, por exemplo, assim, um apego muito grande. Eu terminava de assistir o desenho da Alice à tarde. Mãe, quero assistir um desenho de novo. Aí minha mãe, tá, escolhe lá e coloca. Aí eu sempre colocava o mesmo, por causa do chapeleiro. Antes eu colocava pra assistir por causa do gato. aham. Aí eu fui prestando atenção no chapeleiro, aí eu assistia várias vezes por causa dele. Aí quando saiu o live action, então eu amei mais ainda, fui pegando pra mim. E quando eu recebi, Caramba. no dia lá do relaxamento lá que a gente, da entrega dos personagens, quando vocês falaram, fecha os olhos e relaxa, que assim que vocês abrirem os olhos, vocês vão ter surpresa. Foi que vocês estavam colocando o texto lá e junto Aham. com o personagem. O nome do personagem. E Agora faz na minha, sentido. na minha cabeça, eu sou chapeleiro, sou chapeleiro, sou chapeleiro. Mulher. Quando eu abri os olhos, a Joana, tipo, olhando pra minha cara, porque eu fiquei perturbando todo mundo. Desde o primeiro dia que vocês falaram, ó, já podem deduzir qual será o nosso próximo espetáculo. Que eu tinha falado, ó, o espetáculo vai ser Alice no País das Maravilhas e eu vou ser chapeleiro. Que Aí a Joana falava, temos um mago, temos um a Joana bruxo na falava, Pedro, turma. a Joana falava, Pedro, deixa de ser maluco. Não tem como ser Alice no País das Maravilhas, é impossível. Aí eu falava, não, vai ser Alice, vai ser Alice, vai ser Alice. Aí ela, não vai ser Alice, vai ser Peter Pan. Eu, Joana, para de loucura, vai ser Alice e eu vou ser chapeleiro. Aí todo mundo foi deduzindo também, eu acho que vai ser Alice. Aí eu falava assim, não, amém, pode ser Alice, mas sendo Alice, eu tenho que ser chapeleiro. Ficava na minha cabeça, eu sou chapeleiro, eu sou chapeleiro. Aí, quando eu recebi, lá que eu abri os olhos, que eu vi o texto do meu lado, aí tava escrito assim, bem-vindo, chapeleiro, beba-me. Aham. Aí eu olhei pra cara da Joana, a Joana olhou pra minha cara sem acreditar, e, tipo assim, eu não sabia se eu chorava, se eu ia. Cara, Eu falo, eu falo isso, mas por eu isso que nunca você choro. comemorou como se fosse o Hexa do Brasil. Sim, sim, eu fiquei assim, eu falei, tipo assim, eu tava com a certeza no meu coração que ia ser Alice,
que eu seria o chapeleiro, mas quando realmente eu vi que era, Aham. eu não sei se eu acreditava, se aquilo era brincadeira. Que Aí loucura! gente, eu sou chapeleiro. Aí todo mundo, tu é chapeleiro. E você falou, eu falei assim, eu falei, mas tipo, eu falava com tanta convicção que na hora eu não tava acreditando. Tô chocado com essa história, porque quando a gente deu o personagem pra vocês, vocês contaram lá que rolou bolão e tudo mais, Sim. que você falou de forma superficial, você, Aham. caramba, eu falei pra vocês que eu ia ser o chapeleiro, eu Foi, falei desde o início, só que eu não sabia dessa história aí, de lei da foi. atração. A, a gente, a gente tinha um grupo, era todo mundo, todos os alunos. Era um Caraca, grupo eu que não sabia dessa história tão detalhada, assim, foi, teve esses foi detalhes. até a. Aí foi que primeiro eu coloquei, quando você colocou lá, que a gente já podia criar expectativas, eu Sei. coloquei lá no grupo. Vai ser Alice no País das Maravilhas. Aí depois vocês fizeram uma publicação no Instagram, pediram Aham. pro pessoal, pros seguidores, deduzisse qual seria o próximo espetáculo. Aí eu botei lá, Alice no País das Maravilhas. Aí no grupo, aí o pessoal ficava assim, o Pedro, não tira isso da cabeça que vai ser Alice. Eu falei assim, gente, vai ser Alice e eu vou ser chapeleiro. Aí conforme o tempo foi passando, Caramba. aí eu colocava sempre, toda vez eu ia lá, Alice no País das Maravilhas. E o pessoal de fora colocava também Alice, Alice. Quando começou um público maior, aí o pessoal já começou a acreditar. Aí o Aham. pessoal, opa, tem alguma coisa ali. Aí o pessoal também já começou a botar a expectativa que seria Alice no País das Maravilhas. Mas pra mim, já tava dentro de mim. Meio que já sabia, eu falava, gente, vai ser Alice no País das Maravilhas. E eu sei que eu vou ser chapeleiro. Caramba, que loucura, Pedro. Que loucura. E foi assim. Todo dia eu colocava no grupo, Alice no País das Maravilhas. Às vezes, 6 horas da manhã, o pessoal indo trabalhar, aí às vezes o pessoal Alice botava no País das foto na Maravilhas. escola, aí, Só tipo, pra lembrar pra vocês, Alice. do nada eu meio colocava Alice, 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 Alice. teve, teve uma hora, teve uma hora que a Joana falou assim, ai, tira o Pedro do grupo, porque ele tá enchendo o saco. Ele tá enchendo o saco. Aí eu sempre deixava lá, Alice, Alice, Alice. Aí toda vez Caramba. quando eu sempre deduzia, eu postava no meu status, gente, Alice no País das Maravilhas. O pessoal já colocava, assim, o pessoal do meu WhatsApp já colocava. Você já sabe qual vai ser o tema da peça? E eu falava como se já tivesse definido. Às vezes vocês, às vezes eu não tinha nem definido ainda qual seria e eu falava, gente, vai ser Alice no País das Maravilhas. E eu vou ser chapeleiro. Todo mundo que perguntava eu falava. Meu pai, minha mãe, minha madrasta, todo mundo que perguntava eu falava. E eu falei isso pra eles, principalmente Me dá um pouco, pra gente e me pra Joana. dá um pouquinho dessa magia aí, hein? De prever as coisas de tal forma. Não foi combinado, não, Por hein? isso que quando vocês fizeram o vídeo lá, eu fui que mais pulei. Eu falei, eu sabia. Foi. Eu, Caraca, você pulou igual o Papaléguas. eu fui que mais pulei. Foi. Aí eu saio, ó, eu gritando no vídeo, só ouvi minha voz. Todo mundo gritando e eu ouvi minha voz. Eu gritando, eu sabia, eu sabia, Foi, eu eu lembro. sabia, eu sabia. Caraca, eu fiquei assim, o Brasil ganhou o Hexa. O Hexa veio. Se não veio no 2022, veio em 2023. 24, foi 24. 24, 24. Caraca, que beleza, que beleza. E autoconfiança, isso aí, meu garoto. Excelente. E por falar nisso, falar em autoconfiança, queria saber de você. Em termos dessas questões mesmo, de autoconfiança, autoestima, de você se jogar, confiar em você, em termos de desenvolvimento pessoal, humano. O que você acha que o curso de teatro e ciência do palco tem te ajudado? Ele me ajuda ao todo. O curso tem me ajudado em todas as áreas da minha vida. E quando eu digo ao todo, é ao todo mesmo. É, com os ensinamentos que eu tenho para levar para o resto da minha vida, eu tenho sempre, eu gosto sempre de me expor. É, eu gosto sempre de ser visto e com o que os outros acham que é ridículo, aquilo que eu faço, para mim é belo. Que, por exemplo, assim, se expor demais, o teatro é feito de emoções, o teatro é feito de gente. Então, às vezes, aquilo que pode ser esquisito para algumas pessoas, para mim é libertador. Porque o teatro a gente tem que colocar para fora. A gente tem que ser aquilo o que a gente realmente esconde, aquilo que a gente é. Por exemplo.
é, em questão de personalidade, eu não tinha uma personalidade própria. Eu vivia com base na personalidade dos outros, vivia com base no caráter dos outros, vivia com base no pensamento dos outros. Eu não tinha opinião própria. Então, tudo do curso que o curso, tudo que o curso entrega para mim, eu absorvo e tento separar para várias áreas da minha vida. Por exemplo, assim, uma aula foi voltada para uma coisa. Eu tento pegar um aprendizado de uma aula e colocar naquilo que está em necessidade da minha vida pessoal. Uhum. Total, total. Bom demais. E aí você tem feito isso recorrentemente. Sim, Cada aula que é você pega um elementozinho, você vou isso. implementar na minha vida. Aham. Mais, e mais em questão de separar as coisas, de ter comprometimento com as coisas, né? Porque nada é feito de qualquer maneira. Por mais que o teatro seja movido a. Por exemplo, assim, o teatro é movido por gente, é movido por ideias fora da casinha, por loucura. A gente tem que saber separar as coisas e ter a total atenção naquilo, né? Pra gente fazer com excelência. Boa, boa. Excelente, muito bom. Agora, em termos de outro quesito, em termos de atuação mesmo, atuação, interpretação, construção de personagem, o seu desenvolvimento artístico, o seu desenvolvimento como ator aqui, o que você acha que a essência do palco tem te agregado aqui? Tem me agregado muita coisa, porque no início meio que quando eu acho assim, pelo menos comigo foi assim, eu não tinha muito conhecimento como é que funcionavam as coisas. Então, eu olhava para as coisas, por exemplo assim, eu via uma pessoa atuando, por exemplo assim, se não fosse do meu gosto, se ela não tivesse atuando do jeito que eu atuo, para mim ela não estava fazendo uma coisa certa, para mim ela não estava indo bem. Uhum. Hoje eu consigo ter uma visão mais profissional. Portanto, que eu ainda esteja cursando, não sou ator profissional, Uhum. eu consigo ter uma visão mais de uma pessoa mais madura, de uma pessoa que está em construção, de uma pessoa que está em aprendizagem todo dia e uma pessoa que está aprendendo a escutar, a ouvir o que vocês, meus professores e diretores, têm a me ensinar. Por mais que aquilo não seja o que eu queira ouvir, o que eu queira fazer, eu sei que vai me agregar lá na frente e vai me servir de aprendizagem. Porque a gente acha que a gente sabe de tudo, mas na verdade a gente não sabe de nada. A gente não tem conhecimento quase de nada. A gente não. Meio que a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa, mas a gente não está nem na metade de fazer a coisa certa do que a gente acha que estamos fazendo. Então, o teatro, vocês em si, você e a professora Ju, me ajuda a ter uma visão mais de uma pessoa mais madura, de uma pessoa mais séria, de uma pessoa comprometida. E ter a plena convicção de que a evolução e o aprendizado é constante, né? Sim, todo dia, todas as aulas eu tô em crescimento, fase de aprendizagem. Em desenvolvimento o tempo todo. Sim, Porque um grande inimigo do aprendizado é a palavra já sei. A é, frase. A frase, já sei. verdade. Isso mata tudo. Aham, Mata tudo. Quando você. Quando o ator, né, ou a atriz está sendo direcionado ali pelo diretor, pela diretora, pelo professor, pela professora, e o ator e a atriz falam assim, ah, já sei, já era. Já verdade. quebra toda a linha de raciocínio em relação ao desenvolvimento dela. Porque a palavra já sei significa não tenho mais nada a evoluir. Uhum, Entendeu? É muito clara, essa frase é muito clara. Já sei, não verdade. tenho mais nada a evoluir. Entendeu? Então, isso que você falou é muito importante de você estar sempre atento, com a escuta ativa, com os ouvidos abertos, sempre ligado. E você é um aluno muito assim, toda vez que a gente está falando, explicando alguma coisa, você está sempre com os olhos vidrados. Sim, Às eu, vezes eu comento com a Ju e falo assim, ó, Ju, você viu como é que o Pedro estava prestando atenção? O Pedro estava assim, ó. verdade, Você fica verdade. absorvendo assim, ó. Sim, A informação vindo, ó. Vindo, absorvendo, dá pra ver. Isso é muito sim, bom. eu tento daquilo que vocês nos ensinam, eu tento absorver o máximo para mim, porque a gente não, nem todo mundo, né, mas
pelo menos eu era assim, eu só via o erro nas pessoas e não via o erro em mim. Às Uhum. vezes aquilo que estava ruim para mim, estava bom para a pessoa. Às vezes, por exemplo, assim, uma forma que a pessoa está fazendo não é a mesma forma do que eu preciso fazer também. Às vezes a pessoa está fazendo daquela forma pela necessidade. É o que está pedindo. Ela está fazendo daquele jeito porque o trabalho que ela está fazendo está pedindo para ser feito daquele jeito, não pelo jeito que eu acho que tem que ser feito, entendeu? Exatamente. E aí o desenvolvimento é constante. Sim. É substituir a frase, já sei pela frase. O que mais eu posso aprender? Caraca, É. já era. Aí o seu desenvolvimento como pessoa, como ator, como artista, vai. O céu é o limite. Vai depois da lua. Sabe? Deixar isso sempre em aberto, sempre em aberto. O que mais eu posso aprender? Esse espetáculo, que de novo vou aprender? Em relação a isso, a gente emenda muito bem aqui na próxima pergunta que eu tenho para te fazer, que é o seguinte: até o momento, até aqui, qual foi, Pedrinho, a aula que mais te marcou? A aula aqui na Essência do Palco que mais te marcou? Então, a aula que mais me marcou foi uma aula que a gente tinha. Foi uma imagem que vocês mostraram pra gente. A gente tinha que. A gente tinha que interpretar aquela imagem. Eu, eu esqueci. Eu esqueci o nome da pintura que vocês mostraram pra gente. A gente tinha que demonstrar aquilo. Por exemplo, assim, a gente estava sentado vendo vocês explicarem e a partir do nosso lugar mesmo, a gente já tinha que sair do nosso lugar interpretando aquilo que a gente achava que tinha acabado de acontecer naquela imagem. Por exemplo, assim, eu tinha que total soltar o meu corpo para parecer aquilo que realmente a imagem estava transmitindo, de que tinha acontecido anteriormente e do que poderia acontecer depois, através da mensagem que meu corpo queria passar. Eu esqueci, foi a gente tinha falado uma palavra que definia que definiu total a nossa aula, da nossa aprendizagem nesse dia. E também teve uma outra aula, foi que ela trabalhou com a gente o... Como é que se fala? Misericórdia. Eu não sei como é que se fala. Que Fugi da tava na ponta da língua agora. Foi uma aula que a gente chegou. Foi uma aula de. Acho que foi, por exemplo, assim, meio que a gente já chegava, ao invés de a gente fazer o relaxamento, ela já chegou falando o que a gente, separando a cena, falando o que a gente ia fazer. Mas, por exemplo, assim, a gente não estava preparado para. Meio que ela pegou a gente de surpresa. entendi. Foi uma aula que, por exemplo, assim, a gente já chegou, ela não passou relaxamento, ela já separou as cenas e no meio da cena, o outro grupo já ia entrar na nossa cena. Tipo, só que a gente não sabia. A gente não sabia que isso ia acontecer. Aí, por exemplo, assim, ela falou pra gente: aconteça o que acontecer, não deixe a cena morrer. Se o copo cair, deixa o copo cair, depois limpa, mas não deixa a cena morrer. Aí foi que a gente, no meio da nossa cena, ela falou pro outro grupo já entrar na nossa cena, e quando eles entrassem, eu e o meu grupo já tinha que dar um desfecho ali. Isso me pegou muito. Porque, por exemplo, assim, além da gente não saber, a gente realmente não podia deixar, por exemplo, assim, tudo acabar. A gente já tinha separado tudo, já tínhamos pensado início, meio e fim, o que ia ser feito. Aí, no meio da cena, ela falou: agora. Aí o outro grupo já levantou da plateia e já foi pra nossa cena. Ela: ó, a cena não pode morrer, a cena não pode cair. Tem que ser no mesmo astral, no mesmo nível. Aí, pra mim, foi difícil. Porque a cena, meio que para o início, meio e fim da cena, o meu personagem não saía de cena. Eu sempre tinha que estar ali e eu tive que resolver. Foi questão de minutos. Eu tive que resolver, tive que dar meu jeito. Não Teve que podia se deixar a cena adaptar, morrer. né? Teve que Tive que se adaptar. adaptar ao que tinha acabado de acontecer. É isso aí, ter que se adaptar sem deixar a peteca cair. Isso. Sem deixar a construção da cena ir embora, sem deixar o personagem ir embora. Essa aula foi marcante.
marcante mesmo. Essa aula foi Foi. marcante. Essa e da pintura que você falou, eu lembro dessa aula. Foi bem marcante mesmo. Isso, E, isso. e essa questão de não importa o que aconteça, não sai do personagem, não deixa a cena cair. Isso faz, todas as aulas fazem todo sentido, né, com o processo de ensaio. Mas isso faz muito sentido em relação ao processo de ensaio. E aí, você tá ali no seu personagem ali, você vai interpretar. Cara, Não acontece entendi. alguma, acontece alguma coisa. Você vai sair do personagem? Não tem Não como. tem como. Alguém começa a falar na plateia. E aí, o que você faz com essa informação? Você vai Verdade. ignorar Eu ou você vai tenho. simplesmente jogar com isso? Você se adapta, pô. Sim. Eu, eu tenho que. E nessa questão, eu ficava pensando muito. Se alguém na plateia tirar a atenção do público, é, para mim, eu tenho que, eu tenho que ter uma projeção boa. A minha voz tem que preencher o barulho que tá vindo da plateia para a atenção voltar para a cena. Mas, exatamente. Mas e se acontece alguma coisa, algum imprevistão mesmo? Um exemplo, uma coisa bem absurda. Vamos supor que a pessoa invada o palco. E aí? Entendeu? Sim, Como é que joga com essa pessoa? Como é que faz dentro do personagem? Como é que retira essa pessoa? Como é que envolve essa pessoa ali dentro da trama para ela entender que o lugar dela é assistir na peça? Sem deixar a peteca cair. Tipo assim, ih, galera, caraca, e agora? eu na, Caiu, sei lá, caiu um pedaço do cenário. E aí, fala assim, ih, galera, a gente vai ter que ajeitar aqui o cenário primeiro, depois a gente continua a peça. Não tem como fazer isso, porque teatro é ao verdade, vivo e a cores, né? Então, eu verdade. preparo vocês justamente para esses Uhum, momentos. Faz sentido? verdade. Aham. Fala, você quer falar alguma coisa. Em questão, se acontecesse, o que ia vir na minha cabeça na hora era Improvisar, isso tentar aí. improvisar, mas não fugir do objetivo que era as falas certas, seguir o roteiro certo. Eu ia sair um pouco dali, meio que ia dar uma pausa no meu roteiro, ia tentar improvisar, e logo em seguida do improviso eu já ia voltar, para não perder o ritmo da cena. Exato. Exatamente. Porque o personagem é vivo, né? É. Teatro é vivo, cara. O teatro é arte do combinado. Tem Uhum. que seguir o texto combinado com o colega, combinado com a direção, tudo. Mas tudo pode acontecer, né? E aí É. precisa estar aberto ali para improvisação fluir da forma mais espontânea e mais artística possível dentro do personagem. Muito bom. E aí esses momentos vai forjando para isso. E de exercícios, queria saber, exercícios, jogos teatrais, vivências teatrais. Cara, você viveu muita coisa até aqui, né? Até o momento. E aí tem muito mais coisa ainda por vir, mas você participou de muitas experiências bacanas de jogos, vivências. Quais foram os jogos, as vivências, os exercícios teatrais que você passou aqui na Essência do Palco que mais te marcou? Que mais, caramba, esses aqui, pode ser no plural, pode ser vários. Então, teve um específico, foi no período de carnaval, que por causa das fantasias diferenciadas, a gente tivemos que conectar todos os personagens em um mundo só. Então, Ah, para mim foi um desafio trazer todo mundo de mundos diferentes para ficar uma coisa objetiva, ia sair do óbvio. Mas, uhum. por exemplo, assim, o que mais me preocupou era que a cena fizesse sentido, por personagens serem de mundos diferentes, de realidades diferentes, aí trazer todo mundo para um lugar só e tivesse que fazer sentido. Boa. Foi o que foi para mim foi uma das experiências mais difíceis que eu passei. E também teve outra que foi uma vez quando a professora Ju, ela tinha falado que a gente, por exemplo assim, a aula foi a gente tinha que, por exemplo assim, tivemos que imaginar que a Uhum. gente estava em algum um local. E o local que ela selecionou para o meu grupo era no hospital, o hospital desabando, caindo. Então, por exemplo assim, eu tinha que me adaptar àquela situação. Aí ela falava:
ó, a cena, vocês vão estar ali, do nada, o hospital vai começar a desabar. Então eu tive que adaptar, mudança de corpo, mudança de fala, mudança de assunto. Por exemplo, assim, eu tinha que eu não. Por mais que eu não falasse, eu tinha que demonstrar com o corpo que o hospital estava desabando, que Aham. as pessoas estavam ali dentro. Então eu tinha que trabalhar muito o corpo. Foi que ela falou: ó, preenche a parede, preenche todo o espaço vazio na parede. Que, por exemplo, assim, ela falava: ó, tá vazio aqui, tenta se encaixar aqui com alguma pessoa, mas demonstrando sempre que o hospital tá caindo, demonstrando sempre o pânico, é a sobrevivência. Tem que passar pela sua cabeça. E aí, será que eu vou conseguir sobreviver? Uhum. Será que eu vou conseguir salvar o meu amigo? Então, pra mim foi muito difícil, porque, por exemplo, assim, todos na cena eram os meus amigos, tinha relação comigo, mas eu não ia conseguir salvar todos. Então, eu tinha que dar prioridade para algumas coisas, tinha que decidir o que eu ia fazer, tinha que pensar rápido, tinha que agir rápido. É esse jogo de raciocínio. Eu tinha que pensar, tinha que ser rápido, mas não podia deixar. Eu tinha que ter essas emoções. Passar várias coisas pela minha cabeça. E aí, será que eu vou conseguir salvar os meus amigos? Será que eu vou conseguir sair daqui vivo? Será que o hospital vai desabar todo em cima de mim? Sim. Essas duas foram as experiências mais fortes que eu tive Cara, que em maneiro. todas as aulas. Maneiro, maneiro. Isso te deixa muito presente em cena, né? Sim. Essas circunstâncias teatrais te deixa muito presente. Você, cara, as decisões que tem que tomar, muito legal. Caraca, adorei, adorei. Muito bom. E tá chegando aí nosso próximo espetáculo, né, Pedrinho? O Alto da O Compadecida. Alto da Conta Compadecida. aqui pra gente, conta aqui pra gente. Qual personagem você vai fazer? Eu vou fazer o padeiro, Eurico. Eurico. Eurico Padeiro, esse personagem é engraçado pra caramba. Que inclusive vai fazer par com a Hit, né? Verdade. Vai fazer par com a Hit, o Eurico e a Dorinha. Eurico Caraca, vai ser Adorinha. muito engraçado. Me conta aí, como é que tá o seu coraçãozinho, a sua expectativa para esse espetáculo? O que que você espera? O que que você espera desse espetáculo? Como é que tá seu coração em relação a ele? Ao personagem? Conta tudo, que não esconda nada. Então, agora eu tô mais tranquilo. Todos Aham. estávamos nervosos por causa que não sabíamos qual personagem que iríamos interpretar. Eu tô mais tranquilo. E também que e, várias, antes das aulas serem temáticas voltadas para a nossa peça, as aulas serem voltadas para a nossa peça, eu estava fazendo cena direto com a Hit. Olha. Aí fazendo cena direto com a Hit. E no período que a gente estava deduzindo qual seria o nosso personagem, a gente falou, já pensou? A gente pega o personagem junto e aconteceu. Tipo, eu fiquei muito feliz em fazer personagem com ela. E esse personagem também traz uma expectativa para mim muito grande. Porque viram do chapeleiro, que já era uma pessoa engraçada, o padeiro e sua esposa também são duas pessoas engraçadíssimas no filme. Então, eu tô muito, muito, muito feliz e tô com a expectativa lá em cima mesmo. Porque quando você falou assim, esses dois são muito engraçados e você também tinha falado das cangaceiras. Ao invés de ser o cangaceiro, vai ser as cangaceiras. Tinha falado das cangaceiras, que elas são engraçadas também na peça. E o personagem do padeiro e a esposa dele também são engraçadíssimos na peça. E eu e a gente é muito conectado. A gente manda muito meme. Tipo assim, um pro outro. A gente tá sempre conectado assim na internet. Às vezes a gente tá na sala. A gente fala, por exemplo assim, um assunto que. Um meme que tá viralizado na internet. O pessoal fica olhando pra nossa cara, tipo, eles estão falando de quê? Só que a, só a Códigos, gente, códigos. só a Os gente sabe o códigos que da entende. dupla. É, eu tô com a expectativa lá em cima. Lógico que eu tô entusiasmado pelo personagem, mas eu tô mais feliz de fazer junto com a Hit, porque a gente tem uma conexão muito forte mesmo, muito forte mesmo. A gente tá muito conectado. Cara, que legal, que maneiro. Muito bom. Isso, cara, que coincidência, né? Você vem fazendo cenas com ela, Sim, e aí ela falou, e ela jogou pro universo, né? E aí, já pensou? A gente entra em cena juntos, e aí, pum, acontece. Caramba, que loucura. E quando você tá muito conectado assim com um colega de cena, isso serve mais aham,
para fortalecer ainda mais o elo. Verdade. Pô, muito bacana, muito bacana. Você chegou a ler o texto atualizado? Não, eu abri, eu tava lendo. Eu tava lendo o primeiro que vocês mandaram. Só que eu tinha esquecido que vocês tinham falado que ia fazer modificações. Agora tem 35, né? Tem São 35. Aí, 35 35. cenas. Eu tava lendo, mas eu não tava lendo em específico as minhas falas. Eu tava lendo tudo mesmo. Aham. Só que eu não cheguei a ler tudo. Aí o novo que vocês mandaram, aí eu peguei, eu abri lá e vi. Aí eu vendo lá, eu falei assim, ué, tem alguma coisa de errado. Só que era a quantidade. Eu falei assim, Sim. caraca. Aí eu fui lá vendo o outro, era 20 e poucas, né? 25. 25, 28, 25. Aí eu vi, caraca, isso daqui é 30, 35. De 25 foi pra 35. Aumentou 10 cenas. Caraca. Verdade. E todos os personagens estão riquíssimos. Sim. Riquíssimos. Cara, tá mega engraçado. Porque, pô, é uma comédia do início ao fim, de ponta a ponta. Sim. De ponta a ponta. Eu até comentei isso aqui no episódio da Hit, semana passada, de até as cenas dramáticas, né, tem comédias. São engraçadas. E, cara, essa atualização tá incrível, tá incrível. Leia ainda hoje, já começa a decorar as falas, hein? Sim. Já começa a decorar, e esse próximo ensaio já são marcações, movimentações de cena, com personagem mergulhado. Porra, vai ser top, vai ser top. Já tá sendo, já tá sendo. Já tá sendo. E Pedro, deixa eu te falar, deixa eu te perguntar. De tudo que você tem aprendido até aqui na Essência do Palco, tudo isso que você tem me falando aqui, o quanto você tem se desenvolvido, o quanto você tem se jogado cada vez mais, aprendido aqui como pessoa, como artista, como, né, se descobrindo um grande ator cada vez mais. Qual foi, até o momento, o ensinamento, o insight que mais explodiu a tua cabeça, que mais fez sentido para você até o momento aqui na Essência do Palco? Uma frase, um ensinamento, um insight. O quê? Então, conforme eu falei que eu era muito inseguro sobre a minha capacidade de fazer as coisas, o que mais o que me confronta a frase que a gente toda vez quando eu chego na escola, sempre fica na minha cabeça, se joga e não se julga. Sempre fica martelando na minha cabeça, se joga e não se julga. Com isso, com esse se joga e não se julga, é que eu consigo acreditar em mim, sabe? Acreditar que eu consigo fazer além aquilo do que é me passado para ser feito. Eu consigo fazer melhor. Eu consigo demonstrar aquilo que eu tô sentindo através de um personagem, através de uma cena, através de uma fala. Eu consigo transmitir aquilo que eu quero que o pessoal veja que eu tô transmitindo. Aquilo que eu quero passar pro público, eu consigo me soltar. Eu gosto de me jogar e não se julgar. Boa, que máximo, incrível. E se você pudesse resumir em uma palavra ou em uma frase todo o seu aprendizado e todo o seu desenvolvimento que você tem tido aqui na Essência do Palco, que palavra ou frase seria? Evolução. Evolução. Por quê? Porque por mais que todas as aulas, eu sempre vou sempre estar aprendendo alguma coisa. Então, eu vou aprender ao longo da carreira, eu vou aprender coisas, mas eu sempre vou estar me evoluindo naquilo que eu já sei, naquilo que eu ainda vou aprender a fazer. Eu sempre posso estar me reinventando nas coisas que ainda vou aprender futuramente. Então, eu sempre vou estar evoluindo naquilo que eu for fazer e naquilo que eu estou fazendo. Boa, bom demais, bom demais. E se você pudesse resumir o curso de teatro em uma palavra ou em uma frase, o que seria? O curso todo em geral, vieram várias palavras na cabeça agora, mas Pode ser vários, então. Tá liberado. resumir o curso em geral. Como disse, que me ajuda em todas as questões da minha vida, seja pessoal, seja direta, indireta. Eu posso dizer que tá sendo libertador e inovador para mim. E tá me trazendo mais segurança e confiança. Libertador, inovador. Inovador. Mas
segurança e confiança. Confiança. Caraca! Pode colocar todas essas palavras juntas e formar uma palavra só. Que beleza, que beleza. Poxa, fico muito feliz. Eu e a professora Ju, a gente fica muito, muito feliz com isso, Pedrinho. Muito feliz de você estar cada vez mais radiante, cada vez se desenvolvendo cada vez mais, um brilho nos olhos a cada espetáculo, a cada personagem. Poxa, isso nos enche de orgulho. Muito bom, muito bom. Dito isso, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que precisa entrar para o curso de teatro e ciência do palco para se desenvolver em todos os objetivos que você tinha e tem até o momento. Essa pessoa tem os mesmos objetivos que você e ela precisa entrar para a ciência do palco, mas ela está em dúvida, está indecisa. Que conselho você daria para essa pessoa? O conselho que eu daria para a pessoa não perder tempo e não ficar se remoendo pelos obstáculos que acontecem que tenta não fazer a gente chegar no nosso objetivo final. Então eu diria para a pessoa, com determinação, força de vontade, a pessoa também tem que querer, tem que vir de dentro, para a pessoa não perder tempo, não ficar se prendendo naquilo que faz você regredir, que faz você regressar. Você tem que se libertar e dar um passo para frente, para você poder ter a visão daquilo que você é capaz de fazer futuramente. Boa. Pra frente sempre, né, Pedro? Pra frente sempre. Pra frente sempre. Caramba, que beleza. Que beleza. Bom, Pedro, muito obrigado pelo nosso papo. A gente chega ao fim aqui do nosso podcast. Foi maravilhoso ter esse papo com você, essa conversa, esse papo de essência, esse papo teatral. Igualmente. Estou muito, muito feliz de receber você aqui para a gente ter tido esse papo incrível. Muito obrigado pela sua presença, Pedrinho. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Eu sempre via o pessoal fazendo, aí eu falava, aí eu ficava, ué, gente, minha hora não vai chegar, não. Chega. Chega, a hora chega. Chegou. A hora chega, o convite vem. E aí, como é que eu queria saber isso? Como é que foi a sua reação quando você recebeu o convite da gente? Cara, tipo, me pegou de surpresa, porque quando vocês mandaram mensagem, eu tava numa neca terrível, tava dormindo muito. Tava dormindo muito. Acho que eu tinha jogado bola no sítio. Fui jogar bola, era 2 e pouco. Aí futebol acabou 6 horas. Aí 6 horas acabou o moleque. Não, vai rolar na quadra. Eu fui jogar na quadra. Aí quando eu acordei, vi a mensagem. Eu falei assim, não, mentira. Minha mãe, que foi, cara? Minha mãe, que foi, cara? Tu deve ser maluco que eu vou? Eu acabei de receber o convite. E ela, pra quê? O podcast. Oh, que maravilha. Que maravilha. Saiu do fute, caiu que nem pedra na cama, acordou e deu de cara pro convite. Convite. Que beleza. Cara, curtiu? Foi bom? Bom demais. Beleza. Foi ótimo. Pô, que papo bom. É muito bom ter um papo de essência, teatral, cabeça pra frente. E mais uma vez, Pedrinho, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por você estar aqui de corpo e alma, falando de teatro de essência aqui, falando da sua evolução. E bem, antes de eu finalizar, eu vou deixar essa live postada aqui no feed pra galera, vou te marcar, pra galera assistir, reassistir, ver esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. E eu queria te pedir uma gentileza. Assim que esse vídeo tiver postado, aqui é o replay da nossa live, do nosso podcast, vai lá no post da live e deixa um comentário aqui sobre um depoimento, com um depoimento sobre o seu desenvolvimento aqui no curso. Pode ser? Pode sim. Top! Excelente! Pedro, um beijo no coração, beijão no coração. Nos vemos no sábado, para o nosso próximo ensaio do Alto da Compadecida. Pra gente se dar um abração. Beleza? Beleza. Beijo, Pedrinho. Tamo junto. Meu Deus, tamo junto. Fazer teatro de essência. Semana que vem, normal, mais um episódio aqui do podcast, na terça-feira que vem, às 19h59. Eu espero vocês, beleza? Valeu, Pedro. Beijo no coração. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.